Ok, a sexta trombeta, mas estamos continuando com ela hoje à noite. Nós vimos a sexta trombeta na aula anterior. Diz aqui em Apocalipse 9, versículo 13, e tocou o sexto anjo a sua trombeta, e ouviu uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus. E com o início dessa sexta trombeta, nós vemos um grupo enorme de cavaleiros que vão aparecer na segunda metade da tribulação. Dá o número aqui em versículo 16, 200 milhões. E por causa dessa passagem e mais uma, existe a possibilidade que esses soldados são do Oriente, são da China, da Índia e do Irã, esses lugares, porque aqui fala sobre o rio Eufrates, que nós vamos ver novamente em outra passagem. Mas o interessante é que os cavalos desse grupo são, eu vou dizer, sobrenaturais, cuspindo fogo, fumaça, enxofre. Eu falei que tem pessoas que vão dizer, mas é o que João viu de tanques modernos ou algo assim. Isso eu não posso confirmar. O que eu posso dizer é que a gente estava vendo nessas trombetas e nos selos anteriores pragas de coisas radicais, mas não necessariamente tão sobrenaturais. Pelo menos algo que a gente já viu aqui ou ali até um certo ponto. Mas aqui em capítulo 9, com o quinto e o sexto anjo e as trombetas deles, nós estamos vendo coisas realmente sobrenaturais. A gente vê aqui gafanhotos com o quinto anjo e esse sexto anjo, esses cavaleiros com esses cavalos sobrenaturais. E o povo, já sofrendo bastante na terra durante a grande tribulação, e agora vendo até coisas sobrenaturais que é impossível você não ver algo realmente diferente nessas coisas. O povo ainda, com tudo isso, não se arrepende. E nós vemos aqui em capítulo 9, versículos 20 e 21, as palavras, e não se arrependeram. Então, a humanidade chega a um ponto de não querer se arrepender de jeito nenhum. E nós vamos ver isso continuar no livro de Apocalipse até a própria volta de Cristo. A humanidade levantando a mão assim, dizendo, eu não aceito, eu não vou mudar, eu não vou me arrepender. Então essa é a situação. Deus é justo em tudo que Ele faz, inclusive mandar todas essas pragas e enviar pessoas para o lago de fogo. Ele é justo. O homem realmente é tão corrupto que ele consegue chegar a esse ponto de não se arrepender de qualquer forma. Agora então, enfatizando isso, nós continuamos com a sexta trombeta. Nós podemos ir para Apocalipse 10. E nós vamos ver algumas coisas interessantes em capítulos 10 e 11, antes de chegar no versículo 15 de capítulo 11, com a sétima trombeta. Então vamos chegar aqui nas nossas Bíblias, também estamos na página 47 da apostila, mas vamos ver aqui essas coisas interessantes que acontecem durante a segunda trombeta. Aqui, Apocalipse 10, versículo 1, eu vou ler o capítulo rapidinho e daí nós vamos voltar para entender melhor essas coisas. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem. E por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol,
e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto. E pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando ruge um leão, e quando clamou os 7 trovões. E quando clamou, os 7 trovões emitiram as suas vozes. E quando os 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes, eu ia escrever. Mas ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões emitiram e não o escrevas. E o anjo que devia estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando estiver por tocar a trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Quem já, boa noite para vocês, Gregório e Miqueias, quem já teve um sonho tão estranho que quando você realmente acordou mesmo, porque às vezes a gente acredita no sonho na hora de acordar e depois de passar um tempo a gente fala: não, mas que loucura. Mas você acordou mesmo, você pensou: nossa, que sonho estranho, as coisas que aconteciam, nada faz sentido, nem sei por que eu sonhei com essas coisas. Quem já passou por isso? Eu acho que todo mundo, né? Você tem um sonho. Quando você vê esse capítulo aqui, Apocalipse 10, parece um sonho. E lembra, nós estamos com uma certa situação de interpretação. É o seguinte: o livro de Apocalipse profetiza o futuro, e nós queremos entender o futuro através do livro, mas do jeito que veio para João, era uma visão que ele recebeu. Ele foi arrebatado para receber essas coisas, e às vezes você vê a coisa e você faz essa pergunta: essa coisa que João viu é especificamente algo do futuro, ou é algo simplesmente para falar sobre os detalhes do futuro na mente de João, que agora se transmite para nós? Então, vamos chegar aqui e tentar entender essas coisas em capítulo 10, tentando discernir algumas coisas. Não é fácil, mas vamos ver o que nós temos aqui. Então, começa com esse outro anjo forte. E ele desce do céu, ele tem roupa que é uma nuvem. E nós sabemos que Jesus vai descer do céu, e diz aqui, por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e já vimos Deus com o arco, em capítulo 4, 5, por aí, e o seu rosto era como o sol, e Jesus, a gente já viu Jesus com esse rosto glorioso de luz, no primeiro capítulo de Apocalipse, e os seus pés como colunas de fogo, e a gente está vendo isso também, e um livrinho aberto na mão dele. E lembra, Jesus estava abrindo selos anteriormente no livro de Apocalipse, que estavam selando um livro, um rolo. Pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Então, eu vejo aqui o que tem a aparência de Jesus. Mas, diz aqui em versículo 5, e o anjo que via estar sobre o mar e sobre a terra, levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo o sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e até o que nele
nela há e o mar que nele há, que não haveria mais demora. Então, eu estava lendo os escritos de teólogos, eu estava estudando essa passagem e parece que esse anjo forte, que tem muito parecido com Jesus, não é Jesus, porque ele jura por Jesus em versículo 6, porque é Jesus que vive para todo o sempre. Então, é esse meu entendimento e o entendimento de vários outros teólogos. E talvez alguém possa dizer, não, mas esse que vive para todo o sempre é Deus Pai, e esse outro anjo forte é Jesus, e eu posso entender dessa forma, mas eu estou vendo como Deus chamou esse aqui um anjo forte. Então você pode considerar essas coisas, mas enfim, ele tem um livrinho aberto. Um livrinho quer dizer que não tem muito conteúdo, uma leitura mais rápida. Pode ser que é o próprio rolo que Jesus tinha com os selos, que abre para as trombetas e depois para as taças. E a ideia de um livrinho é que essa tribulação é de pouca duração, algo rápido. É algo rápido. Inclusive, voltando para o versículo 6, ele diz aqui que não haveria mais demora. Vocês vão lembrar do sermão do Monte das Oliveiras, quando Jesus profetizou sobre os eventos da tribulação. Ele falou em um ponto que certas coisas iam acontecer, mas não iam ser, ou não seriam o fim, que outras coisas precisavam acontecer. E depois, no fim do sermão, Jesus fala, agora estamos no fim, falando sobre onde ele estava na cronologia da profecia. Nós já passamos pela primeira metade da tribulação no livro de Apocalipse, e aqui nós estamos na segunda metade, dizendo que não haveria mais demora, que será, irmãos, uma palavra de grande esperança para quem está passando por esse período. Nós não estamos na tribulação, o arrebatamento nem aconteceu ainda, mas eu imagino que quem vai ler o livro de Apocalipse durante a tribulação vai ler isso, que não haveria mais demora. Isso vai dar descanso no coração, paz e esperança. Mas enfim, versículo 2, tinha na sua mão um livrinho aberto, como eu entendi, porque Jesus já tirou os selos, e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Se esse mar é o mar Mediterrâneo, e se a terra é Israel, e você pode considerar isso, então esse outro anjo forte, com o pé no mar e o pé esquerdo na terra, ele está olhando para o sul. Ele está olhando para o sul. Bom, versículo 3. E clamou com grande voz, como quando ruge um leão, e quando clamou, os 7 trovões emitiram as suas vozes. E a gente já viu coisas sobre trovões, várias vezes no livro de Apocalipse, nós vamos ver mais. Mas quem esses são? Eu não posso dizer, eu não sei. Mas quando os 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes, ele escreve aqui em versículo 4, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que me dizia, selo que os 7 trovões emitiram e não o escrevas. Ou seja, o que ele ouviu é um mistério para nós. Ele sabia, mas a gente não sabe. Certo mistério. E nós estamos lidando com pragas aqui, eu fico meio curioso, o que é isso que acontece nessa parte da profecia? Certo mistério aqui, 7 trovões, e ele não pode escrever. Versículo 5, e o anjo que via estar sobre o mar e sobre a terra, levantou a sua mão ao céu, e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra que nela há, e o mar que nele há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, que nós vamos ver no versículo 15 do próximo capítulo, quando estiver por tocar a trombeta, se cumprirá o segredo de Deus,
como anunciou aos profetas seus servos. E isso é interessante porque a palavra segredo aqui é a palavra misterios, se eu não me engano no grego, que é a palavra mistério. Então ele já não permitiu João escrever um certo mistério em versículo 4. Agora aqui em versículo 7, ele diz que nos dias da voz do sétimo anjo, quando estiver por tocar a trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Que ao meu entendimento, se eu estou entendendo certo, o mistério de versículo 4 vai ficar manifesto quando acontecer a sétima trombeta. E nós vamos chegar na sétima trombeta, mas ele diz aqui, em versículo 7, como anunciou aos profetas seus servos. Quando eu penso nisso, eu penso, mas quais profetas? E o que ele está falando aqui? E uma coisa eu sei é que em Daniel capítulo 12, versículo 4, era para Daniel selar a profecia dele até o fim. E a tribulação é basicamente o fim. Então, eu vejo que há uma ligação com o último capítulo do livro de Daniel com essas coisas aqui. Mas para mim ainda há muito mistério aqui com essas coisas. Versículo 8. E a voz que eu do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo e disse, vai, e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Então, você pode imaginar um anjo. Não sei qual o tamanho do anjo, porque quando eu imagino mar, terra, eu estou imaginando um anjo enorme, de, 500 metros, mas eu não sei o que vocês imaginam, talvez não, mas eu estava imaginando algo bem grande. Mas agora João, ele vai para esse anjo, para tomar esse livro, e ele vai ler o livro? Não. A Bíblia diz aqui, em versículo 9, e fui ao anjo dizendo-lhe, dá-me o livrinho, e ele disse-me, toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. Então, tá bom. Então ele comeu o livrinho, que para mim é uma coisa interessante. E por que ficou amargo primeiro, ou depois, e primeiro doce? Meu entendimento é o seguinte, se esse livrinho é o livrinho que Jesus tinha com todas as pragas, é um livrinho pequeno, já foi aberto. A ideia é que João estava sendo perseguido quando ele escreveu o livro de Apocalipse e João, os crentes estavam sofrendo perseguição. E o livro de Apocalipse é um livro para os perseguidos, na verdade. É para todos nós, mas especificamente os perseguidos. Dá muita esperança para quem está sofrendo a perseguição. E diz aqui para essas pessoas que não haveria mais demora, etc. Que quando João estava recebendo essa visão, eu imagino que ele estava vendo a vingança de Deus contra os inimigos de Deus, trazendo justiça. Eu acho que hoje em dia tem pessoas até da igreja que não querem escutar essas coisas porque causa medo. Eu não quero saber dessas coisas não, o fim do mundo, fogo, pragas e tudo isso, né? A pessoa não quer ouvir. Mas imagina uma situação diferente de perseguição. É que qual que é o momento um soldado de Rondônia entra e me leva preso ou me mata, como acontece em outros lugares do mundo, ou como acontecia bastante nos anos passados, e como as profecias falam que vai acontecer bastante futuramente. A ideia de saber para o perseguido que Deus vai vingar, Ele vai matar, Ele vai destruir os inimigos, é algo doce. Que bom, Ele vai eliminar essas pessoas não vão poder nos matar e nos caçar e destruir e perseguir. Então é doce. Mas, afinal de contas, ele fala que é amargo e, ao meu entendimento, a ideia é que essa revelação é doce. Mas, afinal de contas, quando você para pensar,
quantos bilhões de pessoas vão morrer e vão passar a eternidade no lago de fogo. Quando você para pensar, o número de pessoas que vai passar a eternidade no lago de fogo é muito mais alto do que o número de pessoas que vão passar a eternidade com Jesus no céu. É um número bem diferente. E Jesus até enfatiza isso no livro de Mateus, capítulo 7. E quando você para pensar sobre bilhões de pessoas sem arrependimento indo para o lago de fogo, é uma coisa de amargura mesmo, isso não é gostoso pensar, eu não gosto de pensar sobre isso. Para mim, eu me lembro de uma vez, eu estava buscando crianças de ônibus e levando para a nossa igreja, todo domingo. E a gente brincava muito com as crianças no ônibus, mas pregava o evangelho também. Mas eu me lembro de um dia, eu estava acordando, e sabe quando você tem certos pensamentos estranhos, quando você está dormindo e acordando, mas não acordou completamente, e às vezes coisas estranhas, especialmente quando você está bem cansado. E eu me lembro, eu olhei para baixo num tipo de sonho, e eu vi uma bola de fogo subindo, tipo do inferno, para a minha cara, para meu rosto, assim. E quando eu vi essa coisa, nesse sonho, na mesma hora eu pensei nas crianças que não têm Jesus e vêm de pais que não têm Jesus e não têm direção nenhuma. E realmente, irmãos, vou falar para vocês, não foi um momento muito gostoso, algo que me impactou, foi algo rapidão, um fogo, e eu acordei. Mas eu pensei nas crianças que não têm Jesus. E não é bom pensar, na verdade, muitas vezes, voltando para casa, depois de estar com as crianças no ônibus, eu voltei para casa meio triste, porque a gente sabia brincar com as crianças, mas a maior parte até das crianças não ficavam conosco, a maior parte acabou com 13, 14, 15 anos de idade, não indo mais para a igreja, achando um namorado e depois um emprego, e depois um carro e não vai mais. E o número de crianças que a gente tentava ganhar para Cristo, que permanecia na igreja, era extremamente pouco. Às vezes a gente levava 500 crianças para a igreja no domingo. Mas você olha na congregação da igreja, pouquíssimas pessoas que eram crianças. E realmente, irmãos, nós estamos vendo essa realidade. Quantas pessoas estão nas igrejas hoje em dia? Que frequentam os cultos, mas não têm Jesus. Eu estava conversando com alguém hoje sobre uma pessoa que frequenta a nossa igreja. Frequenta, mas essa pessoa nunca explicou para mim como recebeu Jesus. Eu nem sei se essa pessoa é salva, mas está aqui conosco. E eu prego o evangelho, grito, cuspindo, sabe? Tudo para tentar mostrar que há uma urgência, mas é algo amargo. Muita pessoa não vai se arrepender e não vai para o céu. Então esse é o meu entendimento de capítulo 10. Ele termina e ele disse: me importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Eu acho muito interessante isso, porque João escreveu isso no 1º século. E agora esse livro de Apocalipse está em todo lugar do mundo, fazendo parte da Bíblia. Profecia cumprida. Agora vamos ver a segunda coisa interessante que João viu durante essa sexta trombeta. Vamos para capítulo 11. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram, e deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa
por 42 meses. Ok, essa é a segunda coisa. João mede o templo, o altar e os adoradores. Diz aqui, foi-me dado uma cana. E isso já aconteceu em outras partes da Bíblia, e a ideia é medir para avaliar. Aqui eu entendo, Deus está medindo para avaliar a espiritualidade. Então, ainda que seja uma vara física para medir, a ideia é uma medida espiritual. Vamos ver a qualidade da espiritualidade. E chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. Então aqui é algo da terra. A gente já viu o templo no céu, aqui o templo de Deus na terra. E deixa o átrio que está fora do templo e não o meças, porque foi dado às nações. A palavra nações quer dizer os gentios. E pisarão a cidade santa por 42 meses. Ok, novamente marca aí na sua Bíblia o seguinte: 42 meses. Quando você faz o cálculo, 42 meses dá 3 anos e meio. Ou seja, a segunda metade da tribulação. Ou seja, segundo a linguagem aqui, os gentios vão estar no território, na nação de Israel, onde Israel fica, eles vão estar lá. Lembra o que eu já enfatizei para vocês? Israel vai ter que fugir durante a segunda metade da tribulação, após a grande abominação do anticristo. Eles vão escapar para o deserto, e a Bíblia diz que Deus dá asas, 2 asas de uma águia para Israel, por esses 3 anos e meio, ou como ele fala aqui, 42 meses. Agora nós chegamos na terceira coisa interessante que João viu, as 2 testemunhas. E quando as pessoas falam sobre o livro de Apocalipse, sempre enfatizam as 2 testemunhas. Quem essas pessoas são? Bom, vamos ver. Versículo 3. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. E quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e os matará. E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o nosso Senhor também foi crucificado. Bom, eu vou parar ali, eu vou voltar para esses versículos e daí nós vamos ver versículos 9 a 14. Então, versículo 3 diz: e darei poder às minhas 2 testemunhas. Quem fala e darei? Se você voltar, você vai ver o anjo em versículo 1. E isso é um pouco complicado, nós estamos entendendo que o anjo está falando por Jesus e que essas 2 testemunhas são de Jesus. Claro, nós podemos voltar totalmente para o outro anjo forte do capítulo anterior, e as ideias de quem é esse outro anjo e tudo, mas de qualquer forma, há 2 testemunhas. Testemunhas são o quê? Pessoas que viram ou ouviram alguma coisa e vão explicar ou declarar as observações. Essas são as testemunhas de Jesus. E o que essas testemunhas vão fazer? Profetizarão por 1260 dias. Vocês podem marcar esse número aqui. 1260, fazendo os cálculos, dá 3 anos e meio. Ou seja, mesma quantidade de tempo que a gente viu no versículo anterior.
3 anos e meio, 3 anos e meio. Vestidos de saco, que quer dizer que eles vão ser bem humildes, não haverá vaidade nessas duas testemunhas. Uma coisa notável é que se eles vão ser testemunhas por 1260 dias, e esse é o mesmo número que fala de 3 anos e meio, o meu entendimento é que isso é um número muito específico, ou seja, eles vão ter um ministério exatamente do período da grande tribulação, da segunda metade. E é interessante porque ele fala até o número de dias, ele não fala algo geral, 3 anos e meio por aí, ele fala 1260, talvez tenha um significado geral, mas é difícil colocar um entendimento geral ou generalizado, porque ele fala de dias, 1260 dias. Então, o que eu posso pelo menos dizer é que durante a segunda metade da tribulação, essas duas testemunhas vão fazer a obra delas. Eles vão profetizar, não somente isso, vamos continuar. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. Na verdade, são testemunhas, são oliveiras, são castiçais. Em versículo 10, são profetas também. Então, profetas que são luz, ok? E você pode comparar essas expressões em versículo 4 com algumas outras passagens, mas obviamente duas pessoas extremamente importantes. Já tem os 144 mil, já tem várias pessoas de várias nações morrendo por causa da fé em Jesus, a Bíblia fala sobre essa grande multidão, mas aqui, dois profetas, oliveiras, castiçais, testemunhas, profetizando por 1260 dias. Versículo 5. E se alguém lhes quiser fazer mal, olha só, fogo sairá da sua boca. Uau! E devorará os seus inimigos, e se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. E a gente já viu certos profetas com certo poder, lembra de Elias e os profetas de Baal brigando com ele, e ele chamou fogo do céu e consumiu esses falsos profetas. Então, nós estamos vendo esse tipo de poder, é um poder antigo que faz tempo que a gente não vê um poder desse. E agora parece que no fim, com essas outras coisas sobrenaturais, Deus vai dar poder extraordinário para essas duas testemunhas que vão poder cuspir fogo da boca contra quem falar mal ou fazer mal contra essas duas testemunhas. Então, isso realmente é uma mudança, dá para ver, estamos no fim do fim. Versículo 6. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. Ok, quando eu leio isso, eu já penso no Elias, não nesse Elias, em Elias da Bíblia, novamente, porque ele que profetizou para não ter chuva, é para depois ter chuva. E essas duas testemunhas vão ter esse mesmo poder. E tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir até com toda a sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. Isso faz me lembrar de outro profeta também, o nome dele era Moisés. Não foi Moisés que fez esse tipo de milagre também? Então eu já estou pensando em dois homens, Elias e Moisés. Será que esses dois vão voltar? Eu lembro, Elias, não foi ele que foi levado numa carruagem celestial para o céu e ninguém achou o corpo dele? Ou Moisés, Deus deixou ele morrer no monte Horebe, se eu não me engano no português. Não era Horebe. Tiago, você lembra do nome do monte onde o Moisés morreu? Não fugiu da mente. Talvez eu estou pensando do inglês, eu não sei. Mas de qualquer forma, ninguém achou o corpo de Moisés também. Será que esses homens vão voltar? Eu não sei, mas vários teólogos falam sobre esses. Falam sobre Enoque, que ele voltou para o céu sem morrer, lembra disso? Ele é um tipo do arrebatamento. Tendo as palavras testemunhas, pessoas falam, não, são testemunhas. Quem testemunhou essas profecias? Daniel e João.
Daniel escreveu essas profecias no Velho Testamento e João escreveu essas profecias no Novo Testamento. Talvez sejam eles, eu não sei. Talvez sejam outras novas pessoas, mas com certeza, até um certo ponto, esses homens, profetas, vão ter ministérios parecidos com Elias e Moisés. Diz aqui versículo 7, e quando acabaram o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e os matará. Agora vocês podem marcar aqui em versículo 7, a besta que sobe do abismo. Essa besta tem que ser o anticristo. É só que em Apocalipse 13, versículo 1 diz, e eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta, e com certeza essa besta o anticristo. Então, o que eu entendo é o seguinte: aqui o abismo é a porta, vamos dizer, para o inferno, ao meu entendimento. E o inferno fica no centro da terra, onde tem esse fogo e magma, essas coisas. O meu entendimento é que espiritualmente a besta é do abismo. Eu não acredito que o anticristo vai realmente ou literalmente subir do centro da terra, do inferno para cá. Eu não entendo dessa forma. Vai ser um homem normal, mas ele vai receber poder sobrenatural. Então ele é do abismo nesse sentido. E quanto à ideia aqui em Apocalipse 13:1, que ele vai subir do mar, muitas vezes o mar representa os povos da terra. Que para mim, se esse é o entendimento, então ele vai ser um homem, mas ele vai ter o poder de Satanás. E nós sabemos que ele vai ter o poder de Satanás por causa de Apocalipse 13 e profecias como, por exemplo, em Tessalonicenses e Daniel. Mas diz aqui que ele fará guerra contra as duas testemunhas e ele vai vencer elas e matar elas. Nós vemos isso ainda em versículo 7. Versículo 8. E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o nosso Senhor também foi crucificado. Nós vamos ver essa expressão grande cidade novamente na Bíblia. E no livro de Apocalipse, aqui eles vão ficar mortos, deitados no chão, mortos nessa grande cidade. Ele diz aqui que espiritualmente se chama Sodoma. Sodoma era um lugar de grande perversidade e violência. Egito, um lugar de grande pecado, idolatria, escravidão. Essas duas coisas. Mas daí Jesus fala, onde o nosso Senhor também foi crucificado. Alguém me diga, em que cidade Jesus foi crucificado? Jerusalém. Então, quando você lê essas palavras grande cidade, você está lendo sobre Jerusalém. Você pode escrever isso na sua Bíblia. Mas espiritualmente, Deus está dizendo, Jerusalém ficou tão pecaminoso que Deus chamou essa cidade, Jerusalém, de Sodoma e de Egito, que eu acho muito interessante. Agora vamos continuar, versículos 9 a 14. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. E cada teólogo que enfatiza versículo 9 fala, isto é interessante, porque quando João escreveu isso, não tinha a TV, não tinha a internet, mas hoje a gente tem, e é incrível como eu posso saber de qualquer coisa. Por exemplo, quando Covid-19 começou a espalhar, eu estava querendo entender, alguém está mentindo? Será que isso realmente está atingindo vários lugares no mundo, tipo todos os lugares? Então eu pensei o seguinte, eu vou pesquisar. Então eu fui para os jornais
da Índia e da Itália e da China e do Japão e da Austrália para ver o que esses jornais de todos os outros lugares estavam falando, porque eu queria entender. E sabe o que eu descobri? Todo mundo estava falando sobre a mesma coisa. Covid. Estava espalhando. Falei, não, mas realmente é uma realidade, né? E eu estava aprendendo muito através disso, na verdade, querendo entender, porque eu pensei, eu sou pastor, eu preciso ajudar a igreja, eu preciso entender o que é que está acontecendo. Então, isso agora faz um tempo, né? Mas agora com a tecnologia, esses 2 homens mortos no chão, nessa cidade, por 3 dias e meio, não sei porque será 3 dias e meio, mas parece que basicamente o tempo de Jesus, porque lembra, ele ficou 3 dias e 3 noites e depois ressuscitou antes do corpo começar a apodrecer. Enfim, esses homens vão morrer e todo mundo, povos, tribos, línguas e nações vão ver esses corpos mortos. É isso que a Bíblia fala. E não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. Então o povo vai odiar tanto esses homens que não vão deixar eles terem um lugar de descanso, vamos dizer, para os corpos descansar. Não, eles vão desrespeitar esses corpos. Versículo 10. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros. Olha só. 2 homens de Deus, as pessoas tão felizes que estão mandando presentes. Eu acho que igual que aconteceu quando um monte de pessoas fizeram o máximo para tirar o Donald Trump de ser presidente lá nos Estados Unidos. As pessoas ficaram super felizes, os esquerdistas e esse tipo de alegria. Na verdade, as coisas ficaram tão feias hoje em dia que eu acho que se certas pessoas morrem, por exemplo, o presidente Bolsonaro, vai ter gente festejando mesmo por causa da morte dele. E eu não estou dizendo que eu concordo com tudo que esses homens falam ou fazem. Na verdade, eu não concordo com tudo. Mas ao mesmo tempo, há tanto ódio que já existe nesse mundo. Imagina quando essas 2 testemunhas morrem. Continua aqui, porquanto esses 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E lembra, a Bíblia fala em versículo 5, fogo vai sair da boca deles. Vamos continuar, versículo 11. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e puseram-se sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que o viram. Então Deus vai ressuscitar essas 2 testemunhas. João viu isso na visão. Versículo 12. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Igual Jesus, quando ele subiu numa nuvem, na ascensão dele. Versículo 13. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens. E os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. Eu acho interessante, a gente vai ver outros terremotos. Já vimos um, nós vamos ver outro. Aqui é um grande terremoto e mate 7.000 pessoas na cidade. E quando eu penso isso, eu penso, mas 7.000 não é um número muito grande. Mas, mesmo assim, você não tem que ter um monte de mortos para ter um grande terremoto. Você ainda pode ter, mas ele enfatiza esse número. Versículo 14. É passado o segundo ai, eis que o terceiro ai cedo virá. As últimas 3 trombetas são esses ais, e nós já agora vimos o segundo, e com a 7ª trombeta nós vamos ver o terceiro ai.